Hello, hello everybody! How are you doing? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu sou o professor Luiz Bragança, do Componente de Língua Inglesa. Estou aqui com vocês para mais uma aula. E falando em aula, vamos ver o que temos para hoje? É a aula de número 2. Objeto de conhecimento, verbos para indicar o futuro, detalhamento, going to, will, futuro do indicative, revisão do verbo to be. Nós vamos falar especificamente aí do going to, do futuro com will, ok? Então se prepare aí que a aula já vai começar. E como nós vamos falar sobre futuro, nada melhor do que uma imagem bem futurística aqui, como vocês podem observar. E eu tenho esta pergunta inicial: Will artificial intelligence change the market? Hoje em dia, falamos muito sobre a inteligência artificial, que em inglês nós falamos Artificial Intelligence, com a sigla AI em inglês e em português IA, de inteligência artificial. E a pergunta aqui quer saber se a inteligência artificial ela vai mudar o mercado? Será? Eu acho que sim. A inteligência artificial ela chegou e muitos especialistas falam que é só a ponta do iceberg o que nós estamos vendo, que tem muito mais por vir. Então vamos esperar o que vem por aí. Antes de nós iniciarmos a falar sobre o futuro, quero mostrar para vocês essa imagem aqui. Olha só, nesta imagem que nós temos aí uma lista telefônica, eu utilizava bastante, né? Revelando aqui a idade, a lista telefônica, as páginas amarelas, quando eu queria encontrar um restaurante ou uma loja, nós íamos lá na lista amarela, ok? Essa lista telefônica que vocês podem ver aqui, e nessa lista telefônica nós procurávamos por partes. Não sei se você que está aí me vendo via essa lista. E hoje em dia nós temos os aplicativos, os apps, né? Nós temos aplicativos de delivery, de entrega de comida, não é? Então, a inteligência artificial, Artificial Intelligence, ela está chegando aí para nos ajudar. Antes nós demorávamos bastante tempo procurando, né? E hoje em dia não. Com o celular na mão, a inteligência artificial, ela já mostra para você ali, basta você digitar o nome do restaurante, que ela já mostra para você o contato desse restaurante, ok? E aí você, com uma facilidade, uma rapidez muito maior, você encontra. E não é apenas isso. Hoje em dia, vários restaurantes eles têm o seu próprio app, o seu próprio aplicativo, ok? Ao invés de usarem plataformas de comida, de alimentos, eles têm o seu próprio app. E é muito comum hoje em dia, ok? Então, isto aqui é um exemplo de que Artificial Intelligence ela está mudando o market, está mudando o mercado, está mudando os negócios, ok? E falando em delivery, vamos ver um texto sobre food delivery. Olha só. Food delivery and artificial intelligence. Vou ler aqui para vocês, depois a gente retoma esse texto. Olha só. The food delivery industry is growing due to the rise of technology and AI. AI helps optimize delivery routes, predict demands, and personalize customer experiences. In the future, AI will improve efficiency and accuracy in food deliveries, possibly with autonomous vehicles and drones. However, this could lead to job displacement, requiring workers to adapt. Overall, AI will transform the food delivery market, and adaptation will be key for both companies and workers.
Então, olha só, o texto ele fala sobre food delivery, que são as entregas, né, de alimentos. Provavelmente vocês utilizam a entrega de alimentos e as pessoas vão entregar de bicicleta, de moto. Comigo já aconteceu de entregarem até de carro. E ele fala que essa indústria, this industry is growing, está crescendo, ok? Qual é o motivo desse crescimento? É a technology, a tecnologia e também AI, que é Artificial Intelligence, ok? O texto diz que AI, que é Artificial Intelligence, está otimizando as rotas, ok? As demandas, está personalizando as experiências do cliente. Se você começa a procurar um produto, por exemplo, hambúrguer, é muito provável que, com o passar do tempo, a inteligência artificial, o AI, ele vai jogar para vocês algumas propagandas sobre hambúrguer, ok? Ele fala que ele vai personalizar para você aí alguns restaurantes que vendem hambúrguer e assim em diante, ok? Continuando, ele fala, AI will improve efficiency, vai dar uma melhorada aí na eficiência e também na precisão, accuracy, em food deliveries. Antigamente, o entregador ele tinha que ver o seu endereço, procurar, né? Hoje em dia tem a localização em tempo real, você consegue aí chegar no local com mais facilidade. Ele fala, possibly with autonomous vehicles, e nós vamos já falar sobre isso, sobre veículos autônomos. Já existe, ok? And drones também, já existe. However, this could lead to job displacement. Muitas pessoas ficam com medo porque pode ter uma quebra aí na questão dos empregos, né? Se é autônomo, se o veículo ele é autônomo, os entregadores deixarão de existir? Pode ser, mas mais na frente aqui, ele fala que os trabalhadores eles têm que adapt, eles vão ter que se adaptar, ok? AI, Artificial Intelligence, will transform the food delivery, vai transformar essas entregas. E olha a palavra que é chave aqui, adaptation. Então, se você não quer ficar para trás, você tem que se adaptar. Ele fala que adaptation é a chave tanto para as companies quanto para os workers, para as empresas e para os trabalhadores. Ambos têm que se adaptar. Então, olha só a evolução do delivery. Nós temos, hoje em dia, nós ainda temos, né, o motoboy, ok? Ele vai entregar na sua casa. Já temos também os drones, ok? Os drones. E eu já vi, né, nos Estados Unidos, mais específico, nós temos este carrinho aqui, esse food delivery. Eles são muito comuns nas universidades. Você está lá na universidade, você quer pedir uma comida, tem um aplicativo, e aí esse robozinho, ele vai até o restaurante coloca o alimento aqui dentro, fecha essa tampa e coloca uma senha. Quando chega para você, esse robô ele vai pelo campus da universidade, chega até você, você clica lá, digita a senha, abre e pega o seu produto. Isso aí já é uma realidade, ok? Isto já existe. Se você estiver curioso, basta você procurar aí na internet, né? Robô delivery, que você vai ver algumas máquinas parecidas como esta aqui que eu estou mostrando para vocês. Ok? Mas vamos ao que importa. Vamos analisar aqui algumas frases que foram extraídas do nosso texto. Let's analyze. AI will improve efficiency and accuracy in food deliveries. Próxima frase. AI will transform the food delivery market. E a próxima frase, última. Adaptation will be key for both companies and
workers. Uma pergunta para vocês. Vocês conseguem identificar aí uma palavra que ela se repete, ela está presente nas 3 frases? Se você não conseguiu identificar, eu mostro para vocês. Essa palavra é will. Will. Ela está presente nas 3 frases. Mas por quê? Porque will nós vamos utilizar para isto aqui. Olha só, depois nós voltamos nessas frases para analisarmos mais um pouquinho. Simple future will. Ok? Quando nós estamos falando de futuro simples, nós usamos o will. E olha, o Solomon está com esta frase nos ensinando que nós usamos o simple future para fazer previsões, falar sobre planos futuros, expressar decisões espontâneas e fazer promessas, ok? Então, will, voltar aqui para vocês, aqui no texto, ó. Will, ele sozinho, ele não vai ter um sentido como verbo auxiliar, ok? Ele não tem um sentido. Se você for procurar num dicionário, will, ele pode significar desejo, ok? It's my will, é o meu desejo. Mas aqui ele está sendo empregado como verbo auxiliar. Ele sozinho, ele não tem um sentido, ok? E aqui eu tenho a palavra improve. Improve significa melhorar. Improve é melhorar. Quando eu junto o verbo improve com will, eu faço com que este verbo aqui, ele fique no futuro, ok? Em português, eu falo assim, ó, eu melhorarei, tu melhorarás, ele melhorará, e assim em diante. Aqui, ó, transform, que é transformar. A inteligência artificial transformará, ok? Eu estou falando no futuro. E, como eu falei, ele sozinho não vai ter o sentido. Transformará. Adaptação, adaptation, will be. Tem o verbo ser, pode ser ou estar, né? No caso aqui é ser, porque será a chave, ok? Será a chave. Então, se eu pego um verbo e junto ele com will mais esse verbo, eu vou jogar esse verbo para o futuro. Por exemplo, se eu falo assim, ó, I will work. Ó, I will work. Eu tenho o verbo trabalhar. Com will, eu vou falar eu trabalharei. Não é eu vou trabalhar, não, ok? É eu trabalharei. O eu vou trabalhar é outra coisa. Só para relembrar, nós vamos usar o simple future, que é com will, para falarmos de previsões, planos futuros, decisões espontâneas e fazer promessas. Vamos dar uma olhada agora na estrutura do simple future. Começando com a forma afirmativa. Na forma afirmativa, nós temos aí, ó, subject. Subject é o sujeito, ok? Subject, depois will e depois o verbo na sua base form, na sua forma base. Olha o exemplo número 1. Delivery companies will use AI to improve delivery efficiency in the future. As companhias de delivery, eu tenho aqui o verbo usar. No futuro, usarão, ok? As empresas, as companhias usarão AI para melhorar a eficiência, ok? De delivery. O exemplo, example number 2. They will expand their services. They will expand their services. Elas vão expandir, não, elas expandirão os seus serviços, ok? Então lembra, se eu tenho will com o verbo, eu vou fazer com que esse verbo fique no futuro.
Então, a forma afirmativa é sujeito, will e verbo. Eu acho que o simple future ele é o tempo verbal mais fácil da língua inglesa. Continuando. A forma negativa, olha só a estrutura. A única coisa que vai mudar é que você vai acrescentar o not, a gente precisa de um advérbio de negação. Aí eu tenho o subject mais will not mais o verbo na sua forma base. Will not pode ser trocado por won't. Won't é a abreviação de will mais not. Olha só, example number one. Delivery companies won't rely on human drivers forever. As empresas, as companhias de delivery, elas não dependerão de drivers, de motoristas humanos para sempre. Não vão, porque tem as entregas autônomas, ok? They won't ignore customer feedback in their future strategies. As empresas, elas, né, não... Aí eu tenho o verbo ignorar. No futuro, não ignorarão, ok? O feedback, o retorno, né, esse retorno dos clientes para estratégias futuras. Teacher, eu não sei, eu acho muito difícil usar o won't. Não tem problema. Se eu não quiser usar o won't, eu posso usar o will not, sem problema algum. Eu posso falar will not sem problemas. Vamos dar uma olhada na forma interrogativa? Na forma interrogativa, vocês como estudantes, né, de língua inglesa, vocês sabem que toda vez que nós fazemos uma pergunta, nós temos que fazer uma inversão. Ou seja, eu vou inverter. Antes começava, aqui era subject e aqui era will. Aí o que acontece? Primeiro eu vou começar com will e depois o subject e o verbo na sua forma base, e não esqueça da interrogação. Olha o example number one. Will delivery companies use drones for faster deliveries in the future? As empresas, né, as companhias de delivery, aí eu tenho will com use. Elas usarão drones para que seja mais rápido. Example number two. Will they expand their technology to reduce costs? Elas expandirão, né, a tecnologia para reduce costs, para reduzir os custos? Fica aí a pergunta. Bom, nós falamos aqui sobre delivery, mas tem um assunto que é muito intrigante, que é sobre education. The future of education. In the future, education will be very different. Schools will use more technology to help students learn. Online classes will become the norm, and teachers will use artificial intelligence to make lessons more personalized for each student. The education system won't rely only on traditional classrooms and textbooks anymore. Instead, students will use digital platforms and resources. Olha só, este texto aí, ele está falando sobre a educação, o que é uma realidade, né, hoje em dia. Mas, obviamente, nós estamos aqui no futuro, né? O futuro é agora. E olha só, education will be very different. Olha só, will be, será, ok? Se vocês observarem, a educação, a forma da educação há alguns anos atrás é diferente de hoje. E alguns anos à frente vai ser totalmente diferente de hoje também. Schools will use, as escolas usarão more technology. Online classes will become the norm. Teremos online classes, elas se tornarão algo normal ali, algo comum do nosso dia a dia.
Teachers will use artificial intelligence. Olha aqui, os professores usarão a inteligência artificial. Eu uso a inteligência artificial. The education system won't rely. O sistema educacional ele não dependerá apenas, né, das aulas tradicionais. Students will use digital platforms. Os estudantes usarão plataformas digitais. Continuando o nosso texto. In the future, teachers will interact with students through virtual platforms, and traditional exams won't be the main way to measure students' progress. Instead, assessments will be done through online system. Also, the curriculum will focus more on creativity and problem solving rather than just memorizing facts. E olha só, teachers will interact. Os professores interagirão com os alunos. Exams won't be the main way to measure students' progress. As avaliações, aquelas, né? Você pega o papel, escreve lá respostas corretas. Não vai ser o único, não será, olha aqui, ó, não será a única forma de medir o progresso. Assessments will be done through online system. As provas serão feitas de modo online. E o curriculum, que é o que vocês estudam, né? Will focus more on creativity. Ele focará mais na criatividade, problem solving, que é resolução de problemas, ao invés de somente memorizar os assuntos. By 2030, tá bem próximo aí, learning experience will be more flexible. O nosso aprendizado, ele será, eu tenho novamente aqui o verbo ser com will, será mais flexível. Students will have more control. Os alunos terão, eu tenho o verbo ter, então os alunos terão mais controle. E para finalizar, eu tenho uma pergunta. Will education be more flexible in the future? Will be. A educação será mais flexível no futuro? Yes, it will. Bom, nós vimos aí esse texto, né, sobre a educação. Não sei se vocês observaram, mas nós temos aí o will sendo usado, né, diversas vezes, seja na forma afirmativa ou na forma negativa, e até mesmo aqui, né, nós temos mais negativo, afirmativo, e para finalizar nós temos também na forma interrogativa, ok? Não sei se vocês conseguiram observar aí, mas obviamente esse texto ele está falando aí sobre o futuro. Então, se você está falando sobre o futuro, vocês precisam utilizar aí o will, ok? I will, you will. E lembra, é will mais o verbo base. Will, verbo base. Se for no negativo, will not. Ou você pode contrair e falar won't. Se for a forma interrogativa, nós fazemos aquela inversão de sujeito e will. E o verbo continua lá no lugar dele, ok? Para saber se vocês conseguiram aí massificar, vamos agora para o quadro do Quiz Time. Vamos lá. Então, nós temos aqui, né, algumas frases que eu trouxe para vocês. Bora ver se vocês conseguem responder de forma correta. Aqui, eu tenho a number one. In the future, schools, more technology to improve teaching. In the future, schools, more technology to improve teaching. Primeira coisa, é afirmativo, é negativo ou é interrogativo?
Interrogativo a gente sabe que não é porque não tem o símbolo de interrogação aí, correto? Então fica afirmativo ou negativo? Será se eu tenho o verbo usar? As escolas usarão ou não usarão mais tecnologias no futuro? Elas usarão. É afirmativo. Como é que eu formo essa frase no afirmativo? Bem simples. Eu preciso usar o will mais o verbo base, que é use. Então a frase fica: In the future, schools will use more technology to improve teaching. A segunda questão, nós temos aí algo, students, mais alguma coisa, able to learn at their own pace using digital tools. Nós temos aqui uma interrogação. Então, quando nós temos uma interrogação, a forma interrogativa, nós devemos começar com o quê? Com will, é isso aí mesmo. Então, eu vou usar aqui o will, ok? E na segunda parte, o verbo que está aqui em parênteses, will be. Então, will students be able to learn at their own pace using digital tools? Ele quer saber aqui, os alunos serão capazes de aprender no seu próprio ritmo usando digital tools? Eu acredito que sim. Continuando. Teachers, lessons to meet the needs of individual students. Teachers, lessons to meet the needs of individual students. Aí eu tenho o verbo personalizar, personalize. Os professores personalizarão ou não personalizarão as aulas para atender às necessidades individuais dos alunos? Eles personalizarão ou não? Yes, of course, é forma afirmativa. Então eu tenho aqui o will e o verbo personalize, ok? Teachers will personalize lessons. Eles personalizarão as aulas. Number 4. The education system. Agora eu tenho o not. The education system will not focus. Ok? Ela não... Sorry, deixa eu corrigir aqui. Só um momentinho. Focus. Agora sim. Will not focus. Ela não focará somente em memorization. Ok? Lembra, o will not eu posso abreviar e usar won't. Beleza? E vamos para mais duas. Schools more online learning options in the future. Eu tenho uma interrogação, é uma pergunta. Eu começo com o quê? Eu começo com will, ok? Will schools offer, ok? Então a forma interrogativa, will schools offer. As escolas oferecerão more online learning options, opções, né, online para você aprender. E a última também quero aqui no negativo, na forma negativa, ok? A anterior eu usei will not, aqui eu vou usar won't. Então bora lá. Students won't use only textbooks in the classroom anymore. Os alunos não usarão apenas textbooks in the classroom, apenas os livros, né, os textos na sala de aula. Lembra que esse won't é a forma abreviada de will mais not. Beleza? Bom, galera, esse foi o nosso assunto sobre Simple Future com o will. Espero que vocês tenham aí capturado aí todo esse aprendizado e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima!